céu nós cantaremos que só teu nome é digno de Ele é digno das suas mãos levantadas. Ele é digno das suas palavras de amor para Ele. Ele fez os céus e a terra. Ele fez você. Ele fez a mim. E Ele nos criou para a sua adoração. Ele nos criou para render louvores a Ele. Os céus cantam a Ele. Santo, Santo, Santo. Ele é digno de que você diga a Ele que Ele é digno, digno de amor, digno da sua adoração, digno da sua entrega, digno da sua reputação. Obrigado, Pai. Aleluia, obrigado. Nós iremos cantar, Pai, nos céus. Sim, nós iremos cantar a você nos céus. Naquele dia. E Ele está próximo. Esse dia está próximo, onde a gente vai subir para encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso noivo amado. Jesus! 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 O teu nome tem poder, Jesus, para quebrar cadeias, para destruir sofismas, para libertar o cativo, o oprimido do diabo. Jesus, o teu nome tem poder. Aleluia! Aleluia! Hino de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Obrigado, gente. Vocês são um sucesso. Uma salva de palmas para eles, gente. Eles merecem. A gente não bate palma para Jesus, a gente bate palmas para eles, porque eles são uma bênção. Eles nos ajudam a fluir. E não é só isso, eles não estão aqui fazendo uma performance para o ministro. Eles estão aqui realmente adorando e exaltando ao Senhor. E a gente entra nesse fluxo, acompanha e rendemos graças ao Deus da nossa vida. Eles cantaram uma primeira música dos rios, e sempre que cantam alguma música de rio, eu me lembro lá de Gênesis 2, que tem uma passagem, parece tão fora do contexto, porque primeiro fala da formação do homem, depois que fala desses rios, fala da formação da mulher. Por que será? Eu ficava sempre me perguntando, nossa, que coisa mais sem sentido, mas tudo tem sentido para Deus, não tem nada sem sentido na palavra. Eu só quero dizer o que significam esses rios do Éden. Está lá em Gênesis 2. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, significa aumento. O segundo rio chama-se Gion, e significa rompimento. O terceiro rio é o Tigre, velocidade, tudo a ver. E o quarto rio é o Eufrates, frutificação. Quando a gente vai entendendo essas palavras no grego, no hebraico, no aramaico, aí você entende que tem um sentido. Deus criou um homem e derramou um rio ali.
Depois ele criou a mulher para usufruir desses rios. Esses rios significam aumento, rompimento, velocidade e frutificação. Para quem? Para o homem que ele criou. Tudo para o homem. Amém? Mas esse não é o motivo, mas vai estar dentro da nossa ministração. E vai ser uma grande bênção. Nós vamos falar hoje sobre casamento, compromisso divino. Você se alegra com isso? Faz muito tempo que eu não falo sobre casamento. Aleluia. Um casamento próspero, ele é próspero, não é porque não há existência de problemas. Muito pelo contrário, Jesus não mentiu para a gente. Ele falou, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E depois da queda, o Senhor também falou que teria algumas maldições, alguns sofrimentos para o homem e para a mulher, dentro dessa união, desse casamento. Então, casamento próspero não é ausência de problemas. Casamento próspero é ter um relacionamento que supera esses problemas. Um relacionamento ajustado, bem vivido, bem acertado. O casamento, ele nasceu no coração de Deus. Eu acabei de falar aqui, né? O Senhor, lá em Gênesis 2, ele formou o homem e formou a mulher. E ele os uniu para esse relacionamento, para esse casamento. Então, casamento não é um pensamento de homem. Entendido? Tem muita gente achando hoje que casamento é qualquer coisa. Faz do jeito que quiser, faz a opção que quiser. De forma nenhuma. O casamento não nasceu da mente humana. O casamento nasceu de Deus, do coração de Deus, da mente, do pensamento, porque Deus é tão maravilhoso, tão infinito, que a gente vai dizer que é do coração dele. E não é de um pensamento humano e mundano, de forma nenhuma. O casamento, ele é santo, é uma união de santidade. E Deus dá grande importância para isso. Claro, foi Ele quem criou esse casamento. Como a gente não vai dar importância para aquilo que a gente cria? Se a gente cria um nosso filho, nós damos toda a importância para o nosso filho, porque ele nasceu da gente. Um quadro, uma tela, um livro que a gente escreve. A comida que a gente faz, a gente dá grande importância, porque fomos nós que fizemos. Nós sabemos de todo o trabalho, de todo o empenho, de todo o cuidado, de todo o carinho que está envolvido nessa coisa que a gente fez. Então, Deus dá grande importância para o casamento. Muito mais do que alguns cristãos ou muitos cristãos. Infelizmente, não é só um mundo que desvaloriza o casamento, ou que não entende o valor e a importância do casamento. Tem muito cristão que não está entendendo o propósito dessa união, dessa unidade, desse relacionamento que foi o nosso Deus, o nosso Pai quem criou. Casamento é algo muito sério. É um compromisso que a gente faz com a outra pessoa. Então Deus, Ele criou a humanidade através dessa união de um homem e de uma mulher. Ele criou Adão, primeiro Adão, do pó da terra, soprou nele do seu espírito. Daí vieram os rios e ele criou Eva. Da onde? Do Adão. Para estar bem conectado, bem ligado, esses dois seres, bem juntos. Ele podia fazer do pó da terra, ele podia fazer de um galho, de uma pedra, sei lá, ele é Deus, ele faz como ele quiser. Mas ele está mostrando aqui para a gente que o casamento é tão conectado, é uma unidade tão perfeita, deve ser ou deveria ser, que ele tirou a mulher do próprio homem que ele criou, para estarem tão juntos, tão conectados, tão acertados nesse relacionamento. Então tudo começa com uma união e tudo vai terminar também numa festa de casamento, nas bodas do Cordeiro. Eu vou estar lá, você vai?
Amém! Glória a Deus, senti firmeza aí. Eu vou estar nesse casamento final, porque a palavra diz que depois que a gente subir, não vai haver mais casamento, viu, gente? Quem precisa se casar, resolve logo sua vida, resolve logo, se casa, porque no céu não vai ter casamento. A palavra diz que nós seremos como anjos. Não haverá mais esse tipo de relacionamento. Esse tipo de relacionamento Deus fez para a criação do mundo, para a multiplicação do mundo que Ele criou. Então você, varão, solteiro, a palavra diz que é o homem quem acha uma esposa. Não fica esperando que as meninas de Deus vão ficar dando em cima de você. Por favor. Ora, coloca diante do Senhor. Coloca diante de Deus a sua pretendente e dá o toque. Fala, que ninguém tem bola de cristal, tá, gente? Por favor. Ninguém adivinha. Tem que ser como o meu digníssimo. Logo se interessou, já chegou para mim e falou: se você quiser, eu quero. Vamos namorar? Na lata, assim, na lata. E eu não estava fazendo nada. Vamos namorar então. E estamos aí, ó, 37, 36, já perdi as contas. Geralmente é o homem que conta, que perde, mas agora eu perdi. Porque nós entendemos o que era o casamento. Nós entendemos que o casamento é feito a 3. Um esposo, uma esposa e Jesus Cristo. Jesus tem que estar envolvido nisso. Aliás, ele sempre está, ele estava com o Pai, quando foi criado o homem, a mulher, e o relacionamento e a unidade do casamento. O casamento, então, para o Senhor, ele é uma aliança. A gente só pensa nessa aliança aqui. Ela é uma representação. Ela não tem começo nem fim, né? Ela é contínua. Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. É ele, aliança. Uma aliança. E o que é uma aliança? Talvez tenham pessoas que não saibam. A gente, quando estuda no Centro de Treinamento Bíblico Rema, tem uma matéria chamada Aliança de Sangue. Aí a gente estuda as várias alianças que o Senhor fez com o homem, tudo para restaurar o homem. E ele também fez essa aliança do casamento. Então, como eram feitas essas alianças? 2 pessoas, cada um oferecia tudo o que tinham. Tá, 2 pessoas. Tem um celular, eu tenho aqui um caderno. Vamos fazer uma aliança? O que você tem, o que você tem? Tá. Vamos juntar. E aqui já não são mais 2 coisas separadas. É um só. Aliança é uma junção de tudo aquilo que um tem e o outro tem. Então, o casamento é isso, é uma aliança. Eu casei com esse lindo, a gente juntou tudo que a gente tinha, um salário mínimo e algumas roupas, não tinha grande coisa. E tudo que era dele passou a ser meu, e tudo que era meu passou a ser dele. Coisas físicas, coisas emocionais, os nossos sentimentos. É uma junção, uma aliança. Tudo que era dele é meu, e tudo que é meu agora é dele. E a gente vive até hoje dessa forma, glória a Deus por isso. A gente passa então a ter uma nova existência. Eu tinha minha vida particular, ele tinha a dele, as coisas que ele fazia quando era solteiro, eu tinha as minhas. Mas quando a gente se casou e foi morar junto, já não podia ser mais assim. Eu já não podia fazer as coisas que eu queria sozinha. Eu tinha que comunicá-lo e ver se ele aceitava, se dava. E da mesma forma ele. No começo do casamento a gente ainda não entendia a palavra, teve alguns confrontos, algumas dificuldades.
mas a gente foi se ajustando com isso. E é normal, o casamento é assim, são duas pessoas tão diferentes, culturas tão diferentes, e elas precisam se ajustar para caminharem juntas, porque agora é uma nova existência. Não é mais a Jussane nem o Wellington. São os dois juntos. Eles são uma só carne. Que é isso que a palavra diz. Lá em Gênesis. Homem e mulher, Adão e Eva, eles se tornaram uma só carne. Isso se completou no casamento, no ato físico também. E o casamento é tão importante para o Senhor, é tão de Deus, porque Ele criou, que Ele compara o casamento com Jesus Cristo e a igreja. Se a gente for lá, nós vamos ler algumas coisas de Efésios 5, mas como eu vou por outras, eu não vou ler agora, porque a gente vai ler todos os versículos separadamente. Ele compara Jesus, o nosso rei, o cabeça, com a igreja, que é o corpo. Veja que importância o Senhor dá para o nosso casamento. E às vezes a gente, às vezes a gente não dá essa devida importância, esse devido cuidado para o nosso cônjuge, assim como Cristo como cabeça dá para a sua igreja. Alguém foi descuidado por Jesus Cristo, foi mal interpretado ou não respondido, ele deixou de te abençoar, de prover, de cuidar, de proteger? Não. E ele se move nessa terra através da sua igreja, que somos nós. Então, casamento humano, casamento de homem e mulher, é como Cristo e a igreja. E todo casamento ele tem um propósito. Nós precisamos entender qual é o propósito do Senhor no nosso casamento. Eu não entendia também essas coisas, nem sabia que tinha esse negócio de propósito. Tem coisas que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada cristã. Glória a Deus por isso, que o Centro de Treinamento Bíblico Rema tem uma matéria chamada Família Cristã, maravilhosa, que nos ensina a fundo todas essas performances do casamento, do funcionamento do homem, da mulher, de criação de filhos, dos relacionamentos. Você que não fez, eu sugiro a você, se matricule. Você vai aprender muitas coisas a respeito da Bíblia, porque tudo que a gente ensina está aqui dentro, nesse livro poderoso, que é o livro do Senhor, inspirado por Deus, escrito por homens, mas inspirado por Deus. Então, tudo que está aqui é verdadeiro. Você acredita que a palavra é verdadeira, é de Deus? Amém. Nós vamos falar algumas coisas, então, não fica duvidando. Então, quais são os deveres do marido nesse casamento? Algumas coisinhas só. Agradar e fazer feliz a sua esposa. Agradar e fazer feliz a sua esposa. Como a palavra é verdadeira, e ele diz que, o Senhor fala na palavra, que o homem é o cabeça, ele compara o casamento com Cristo e a igreja. Então, o homem é o cabeça. Ele fez primeiro o homem, né? Amém. Vamos lá ver em 1 Coríntios 11, 13, eu quero pautar isso para você. Eu já separei aqui para ficar fácil para mim, ficar folheando demais. 1 Coríntios 11, 13 fala, Bíblia. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, da sua mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Veja que todos nós somos subordinados, até o próprio Cristo está subordinado ao Pai. Por que que a gente, mulher, não quer se submeter, se subordinar ao marido? Depois vamos falar disso, amém. Então, o cabeça foi delegado por Deus. Ele é uma autoridade abençoadora. Essa autoridade está aqui para servir a sua esposa. Ele não é um autoritário, ele não é um abusivo. Nós precisamos separar essas coisas. A gente tem que entender o português, gente. Sabe que quando eu estudo, eu vou no dicionário e vejo cada palavra
que está aqui, para eu pegar bem o contexto, bem o pensamento de Deus, é muito bom você fazer isso. Ah, dá uma palavra boba, autoridade, discernimento, mas vai lá no dicionário. Como vai abrir o teu entendimento quando você estiver estudando um versículo? Faça isso para você ver. Ele é o cabeça para decidir e para direcionar. Então, esse homem, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Vocês concordam comigo, né? Porque se um homem não, para ser autoridade, abençoadora, ele não ser guiado pelo Espírito, como ele vai decidir e vai direcionar a sua esposa, a sua casa, a sua família da melhor maneira, da maneira que agrada a Deus? Então, esse homem, ele é um governo. Como Jesus é o nosso governo, ele é o governo espiritual da casa. Está pegando aí, marido, a sua responsabilidade? Deus nos dá responsabilidade. Não se preocupe que vai vir a parte da meninada, tá? Das meninas. Fica tranquilo, agora é com vocês. Como você nasceu primeiro, então você vai receber a primeira informação. Então, ele é um governo espiritual. O governo espiritual, ele se manifesta pelo temor a Deus. Esse homem, para governar espiritualmente a casa dele, ele tem que ter temor a Deus. Para decidir e orientar e direcionar, ele tem que ser guiado pelo Espírito. Lá em Efésios 5:23, bora lá, a respeito disso. Bota lá. 5:23, só para confirmar isso que a gente falou. Paulo falando de várias formas. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Cristo é o salvador do seu corpo, da igreja, e o marido é o salvador da sua esposa. Tudo bem até aí? Então, ele não é autoritário, ele não é abusivo. Ele tem uma autoridade abençoadora para servir. Outro dever desse marido, amar a esposa. Mas não se amam, quando eles se casam, já não estão se amando, é love daqui, é coraçãozinho dali, é cartinha, é cartão, e flores, e tá. Os dois se amam, mas quando se casam, aí eles descobrem que o marido precisa amar um pouquinho mais do que a mulher, a esposa. E o amor que o Senhor exige, esse amor do esposo para a esposa, ele tem um padrão mais alto. Ele é um pouquinho mais alto, acho que ele é bem mais alto do que esse amor que nós temos sentimental. O amor bíblico, ele é uma decisão. O amor do tipo de Deus não é só o sentimento, ele entra o sentimento, as emoções, mas ele é uma decisão. Vamos lá, ali em Efésios, vamos ler bastante Efésios 5:25, para a gente ir contextualizando. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você viu como o padrão é alto? Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Ele foi a uma morte de cruz. Maridos, o amor que o Senhor espera de vocês pela sua esposa é esse amor de entrega, de doação, de sacrifício mesmo. De você cuidar para valer da sua esposa. Não é marromeno. É um padrão alto que o Senhor espera da gente. Então, tudo a gente vai, tudo dentro da palavra. Fiz questão de conformar isso tudo na Bíblia para você ver que não é nada da minha cabeça. É tudo Papai do céu que deixou inspirado. 1 Pedro 3:7. Vamos lá. Eu quero ler aqui. Glória a Deus. O Senhor é bom? Maravilhoso, né? Ele cuida bem de nós. 1 Pedro 3:7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Frágil significa delicada e sensível. A mulher é mais sensível. O homem é mais racional.
Nós precisamos entender como homem e mulher foram feitos por Deus, que daí a coisa flui, a gente vai ter sucesso na nossa vida. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe que porque sois juntamente herdeiros da mesma graça? Herdeiro, naquela época, naquele sistema legal daquela época, significava dizer que se duas pessoas eram herdeiras, não era só uma que ia ganhar a herança, não. Se fosse requerer, reclamar. Tinham que ser as duas juntas. E Paulo compara esse tipo de herança com o casamento, com esse amor do marido pela esposa, esse cuidado. Porque a mulher era muito maltratada naquela época. E não é diferente hoje, só está mais moderna a coisa, mas tem casamentos ou o tipo de maltratamento é diferenciado. Mas elas eram muito subjugadas. Então ele dizia para esse povo e diz para a gente também: se você não tratar com cuidado, com dignidade, essa flor que o Senhor criou, que é sensível e delicada, ela não é fraca, não é burra, ela é sensível. Então, homem, cuide, ame essa mulher, porque senão a tua oração não sobe, porque senão você não vai receber a herança da graça divina. E a gente sem a graça divina não é nada. Nós dependemos totalmente da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente pode estar patinando em algumas coisas dentro da nossa casa, porque nós não estamos atentando para isso. Talvez uma coisa bem pequena, você não está observando ali a sua esposa. Não está cuidando, está dando uma atenção, não está vendo o que ela está sofrendo. E a oração que você está fazendo, o pedido que você está fazendo, não está acontecendo. A herança não está sendo dividida, não está chegando. Então, fica ligado. Tratai-a com dignidade porque vocês dois, os dois juntos que vão receber a herança, não é só um não. Eu quero dizer para você o que é discernimento. Discernimento, ele fala ali, ó. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Significa dizer que discernimento é uma capacidade de compreender situações. Deus te deu capacidade. Ele não nos deixou nesse navio solto à deriva, não. Ele dá as ferramentas. É separar o certo do errado. Não é interessante ver o que é discernimento? Eu tenho discernimento, entender as coisas. Não, é uma capacidade e é para você saber o que é o certo e o errado, entender a situação. Então, é tratar bem, dar atenção, promover, observar, a capacidade de entender a situação da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, homem, o que eles necessitam. Não fica só pensando que está tudo bem. De repente, teu filho está lá sozinho no quarto, não está conversando. Corre atrás, vai orar e vai conversar com ele, vai saber o que está acontecendo com a sua criança, com o seu jovem, com o seu adolescente. Mas vai com essa autoridade abençoadora. Não vai com os dois pés do bichinho, não. Vai devagar, porque se você não ir devagar, ele não vai se abrir, ele vai criar uma barreira e não fala nada para você. E eles estão nesse mundo que jaz o maligno. Nós precisamos estar com os olhos atentos, com esse discernimento bem aguçado, para não deixar a nossa casa se perder, os nossos filhos se perderem. Parece que está tudo bem, mas às vezes só parece. Fica atento. Então, a oração não é ouvida, vocês precisam, além disso, o Senhor me revelou, além de você estar tratando bem,
para você ter a sua oração ouvida e ter essa graça, é necessário, às vezes tem briga, não tem nada dentro de casa. Às vezes, vocês não estão fluindo bem, o esposo e a esposa, não estão concordando com nada. A visão de vocês está totalmente diferente, um para um lado, outro para o outro, um acredita numa coisa, outro acredita em outra. Não vai fluir essa oração. É preciso que o casal esteja afinado, alinhado nas coisas que acreditam, no serviço ao Senhor, na fé no Senhor. Senão vai ficar complicado. São coisas tão sutis, tão pequenas, que o Senhor foi me revelando. Um simples versículo e está correndo ali o tempo. Tem muita coisa. O homem também ele é provedor. Provedor é Efésios 5, 28, 30. Vamos lá. Nossa, esse relógio não perdoa. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida. Então, essa provisão fala de coisas materiais, de sustentar, de colocar as coisas dentro de casa. Se você cuida do seu corpo, você tem que cuidar do corpo da sua esposa. Ela é uma contigo. Isso não quer dizer que você tem que atender a todos os caprichos e coisas supérfluas. Não. O essencial, pelo menos, você precisa atender naquilo que ela precisa. Comida, saúde, você que sabe aí. 1 Timóteo 5,8 fala também que a omissão deliberada, quando o homem crente, não cuida da sua casa, por egoísmo, porque não está dando atenção, é pecado. Vamos ler ali? 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Veja só o que ele fala. Então, nós precisamos cuidar da nossa casa. Não podemos deixar a nossa casa desassistida, sem suprimento, sem provisão. Se você é casado, recebe. Se você é solteiro, vai aprendendo, porque você vai praticar na sua casa. Amém? E o homem também, ele é protetor. Sim, voltando ali no provedor. Então, esse homem ele precisa trabalhar. Trabalhar é importantíssimo. Gênesis 2,15 fala isso, que vai falar do provedor e do protetor. Eu vou ler aqui para você. Gênesis 2,15 diz: tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, trabalhar e guardar, que é proteger. Essas coisas estão bem ligadas. Tanto o provedor. Então, o homem não pode ser preguiçosão, pode ficar só em casa, não. Ele tem que trabalhar. Ele precisa, salvo algumas exceções, gente. O padrão é esse. Tem exceções de doença, tem outras coisas. Entende? Então, é o padrão. Você é normal, você está saudável, está tudo bem. Você não pode ficar nas costas da mulher, não. Você tem que ser o provedor, nem que você ganhe menos, nem que ela ganhe mais. Tem que os dois trabalham, pagam as contas, dividem as coisas, ajudam a cuidar da casa, e assim vai caminhando. Mas essa história de só receber, de só ganhar, não é de Deus. É bíblico. O Senhor criou um homem para trabalhar. Para trabalhar. A mulher também, ela ajuda ele. Naquele tempo não se trabalhava fora, vamos dizer assim. É ele que caçava e corria atrás do alimento. Mas hoje, outras situações. Mas esse homem, ele precisa trabalhar. Amém? E ele precisa ser o protetor. Guardar essa mulher e a sua casa das ameaças físicas, emocionais, da influência do mundo e do pecado. Ele é o guardião espiritual. Esse homem, ele é um protetor. Ele é um governo espiritual, ele é cheio do Espírito, é um cara que ora, que busca o Senhor, porque ele é esse guardião espiritual. Então, ele precisa orar, ele precisa ensinar a palavra, ele precisa ser um exemplo e ter atitudes dentro da sua casa para promover essa guarda espiritual, emocional, física. É Deus falando, gente, amém? Não sou eu, não é a Justane, não. Então,
Esse homem cheio do Espírito, cheio de Deus, vai ser um homem que provê, que ama, que cuida, que protege e que é um cabeça. E os deveres da esposa? Já começa falando ali, né? Que ela é auxiliadora competente. Está lá em Gênesis também. Gênesis 2:18. Vamos ler? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A gente sempre brinca que não seja dona. Idônea. Idônea, capacitada. Essa mulher, olha, foi Deus quem fez a mulher para o homem. Eu acho que ele é bem inteligente, ele sabe das coisas. Ele não ia fazer nada errado, nada que fosse prejudicar um ou outro. Quando ele decidiu as coisas, era para que tudo funcionasse perfeitamente. Então, essa mulher capacitada, ela é necessária para o marido. Porque ela tem coisas que vão complementar aquilo que um homem não tem. E foi Deus que fez assim. Se ele fosse completo em tudo, esse marido não precisava nem Jesus vir. Ele era o próprio Jesus, perfeito, sábio, íntegro, tudo de bom nele. Não, ele precisava dessa pessoa para complementar aquilo que estava faltando. E para eles se lixarem no amor, gente. Coisa linda, maravilhosa. Então, essa mulher, ela apoia, ela encoraja, ela anima, ela alegra a casa. Ela sugere bons conselhos para o homem, para o seu marido, porque ela é uma ajudadora. E essa mulher também, ela administra o lar dela. Nós não vamos ler Provérbio 31, aquela lista enorme, que a gente até se assusta, né, mulheres? Com tudo aquilo, meu Deus, a gente é essa mulher de Provérbios. Não é que você vai fazer todas aquelas coisas, mas tudo que está imbuído ali está dentro de você e você tem capacidade para fazer algumas daquelas coisas na sua realidade. Mas uma bem essencial é você ser administradora do seu lar. Não deixa seu lar abandonado, largado. Nem que você tenha condições de pagar uma ajudante, uma secretária para te ajudar. Mas não deixa tudo largado na mão dela. Fica de olho. Fica de olho nas suas coisas, na sua casa, na arrumação, se está fazendo direito. Isso é amor pela nossa casa. A gente tem que ter amor pelo nosso lar. Porque o lar é o nosso lugar de encontro da nossa família, lugar de proteção, de carinho, de alegria, onde é o nosso porto seguro. A nossa casa, ela tem que ser um lar. Então, ela também não é uma serviçal. E tem gente que acha, então, que a mulher é a serviçal da casa, tem que fazer tudo e só trabalhando. Não, não é isso. Ela administra o lar, ela cuida da sua casa, mas ela é uma parceira com esse homem. Principalmente se os dois trabalham fora. Estão os dois ajudando um ao outro. Fica muito pesado só para um trabalhar, cuidar da casa, cuidar de mim, fazer como. A gente tem que dividir as tarefas. Eu vejo que hoje, nos meninos que têm casados, jovens, eles têm feito isso muito bem. Eles dividem bastante. Os que eu conheço, todos os que eu conheço, né? Eles têm dividido bem essas tarefas do trabalho, da casa, têm sido bem parceiros. Isso é muito bom, pelo menos aqui na igreja. E a mulher, ela também é submissa. Não arrepia, por favor. Submissa. O mundo aí fora fica louco quando ouve essa palavra. Mas submissão é uma segurança. Vocês acham que Deus ia fazer alguma coisa errada? Se Deus é o cabeça, Ele é o governo do lar, tem que ter alguém que seja abaixo dele, subordinado dele. Ele fez primeiro Adão, e do Adão ele tirou a Eva. Foi ele que escolheu assim, gente. A gente não pode se rebelar e se revoltar contra a palavra. O que a gente precisa entender é que a gente precisa ter um relacionamento que se ajustam, as coisas se ajustam e passem a funcionar verdadeiramente bem. Não é com briga, com confusão, com chacota, com sarcasmo. Não funcionam essas coisas. Ou ficar de burrinho. Burrinho é ficar de calundu, ficar sem conversar. Porque brigou, porque não deu certo. Às vezes até na hora você fica chateado. Mas ficar 2, 3 dias, uma semana, pelo amor de Deus, gente. Isso não é de Deus, não.
Deus criou a gente para ter um relacionamento, para a gente se ajustar. É assim no nosso trabalho, é assim na escola. Às vezes você não concorda com o teu chefe, vai ficar de mal do meu chefe. Uma semana, o menino te manda embora. Ou te troca de setor, se for público, serviço público. Não dá. Nós somos com a pessoa que a gente namorou, sonhou, casou, que disse que amava e love de todo jeito, e ali a pouco são dois inimigos dentro de casa. Não deixa a rotina, o trabalho, os problemas, as frustrações. A gente tem muita frustração no casamento, com os filhos. Tirar essa paz, essa harmonia. Da gente saber direcionar nosso relacionamento conjugal da melhor forma. Então, essa mulher, ela é submissa, ela está sob esse cabeça, sob essa liderança, sob essa proteção. Então, vamos lá em Efésios 5 de novo, 22 e 24. Está na palavra, hein? Olha aí. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Você é submisso ao Senhor, mulher? Amém. Você faz o que ele diz? Que ele tem mandado? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. Se você quiser ler na sua casa esse capítulo todinho, 5, 22 ao 32, leia, releia, deixe isso entrar dentro de você e peça sabedoria e forças ao Senhor. Se você não aceita isso que está escrito, aceita que é melhor, é mais leve, não fica pesado. Então, essa mulher submissa, ela pensa no bem do outro em detrimento de si mesmo. Uma mãe mesmo. Ela tudo é para o filho, ela deixa de comer, ela deixa de comprar, ela deixa disso, em detrimento daquele filho. Mas algumas vezes tem que ser também em detrimento do seu esposo. Ela precisa fazer isso em primeiro lugar para o seu esposo. Muitas vezes faz só para o outro, para a amiga, para o amigo, sai, leva fulano não sei aonde no médico, vai, acompanha o menino para todo canto. Quando o marido precisa, está lá com uma dor, não sei aonde, numa gripe, não faz um chá, não dá nada para ele. Fica o bichinho lá, fungando, com febre. Não, a gente precisa cuidar dele também, não só dos meninos. Afinal, ele é o nosso parceiro, ele é o nosso melhor amigo. Nós vamos subir ao céu com ele. Assim como o homem precisa amar a mulher, como Jesus amou a igreja, a gente também precisa servir o nosso marido, cuidar dele como Jesus cuida da gente. Amém? Ela colabora com o funcionamento do lar, ela pensa no bem do outro. Ela não usurpa a autoridade, ela não manipula. Uma mulher submissa, ela não manipula ou controla com chantagem. Tem muita mulher cristã fazendo chantagem com o marido, fazendo mimimi, querendo conseguir as coisas, que ele faça o que ela quer, fazendo chantagenzinha, joguinho. Isso não é de Deus, gente, é mentira de Satanás. Chantagem são formas de mentira para conseguir o que você quer. Não pode, não podemos fazer isso. Nós somos adultos, maduros. Vamos conversar, vamos relacionar. Pode até dar um confronto, uma briga e falar alto um com o outro por causa de um determinado assunto, mas fazer joguinho de chantagem, não. Não é assim que Deus lida com a gente, Ele não faz chantagem com a gente. Jesus nunca fez uma chantagem, um joguinho obscuro com a gente. Se nós representamos Jesus e a igreja, marido e mulher, nós temos que ser parecidos com Ele. Vamos expor o jogo, pode ser até que sai uma faísca ali, briga, mas depois a gente se ajeita, pede perdão. E tudo vai se organizar. E não critica. A mulher, como fala muito, às vezes ela critica demais. Às vezes o marido, quando ele não tem essa pegada muito forte de ser um líder, ou o governo da casa, ele é uma pessoa mais mansa, porque nós temos vários tipos de personalidade,
E ele talvez não chegue onde essa mulher quer, essa mulher muito ativa, muito falante, muito independente. Então começa a criticar esse senhor. E não pode ser assim. Criticar demais um homem, você apaga aquilo que ele é, a hombridade dele, o orgulho dele, a macheza dele. Dali a pouco você tem um frouxo dentro de casa, mas às vezes é culpa dela, culpa da mulher, que fala demais, critica demais, coloca para baixo. A gente viu que a mulher, ela motiva, ela alegra, ela dá bons conselhos. Você pode falar as coisas. Olha, pede ao Espírito Santo, que ele nos ajuda. Todas as vezes que eu preciso falar com o marido, e sempre, antes eu nem era, não conhecia tanta palavra. Porque ele é bem líder, ele é bem, assim, vocês conhecem o pastor de vocês. Então, para fazer com que ele entendesse aquilo que eu queria, eu orava o dia inteiro, eu não era crente. E a minha mãe me ensinou, minha mãe falava para mim, minha filha, pede ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ajudar. Falava, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, eu tenho que falar com ele, tenho que entender esse negócio. Por exemplo, uma coisa, ele bebia demais, não éramos crentes. Falei, nossa, está demais esse negócio, preciso falar de uma forma que ele entenda, que ele não crie uma barreira e não me ouça. Era o dia todo falando, Espírito Santo me ajuda, como é que eu falo com esse homem. Nunca quando ele estava bêbado que não adiantava. No outro dia, ele fala, daí é com aquele jeitinho, pois é, você não acha que está errado isso, né? Nós temos um menino, olha um exemplo tão feio, tão ruim. Ele concordava comigo, mas não conseguia sair daquilo. Porque tinha que Cristo entrar na vida dele, de fato. Então, um exemplo apenas. A gente precisa pedir ajuda do nosso amigo Espírito Santo, mulher e homem, para tratar das coisas, para a gente conduzir o nosso lar. Os dois precisam ser amantes um do outro, precisam ser namorados. A vida íntima, a vida sexual do casal, ela é muito importante. Ela é o ápice do casamento. Eles serão os dois uma só carne, por isso que o sexo só é permitido no casamento, não antes. Só com a sua esposa, com o seu esposo, senão virá adultério. A gente não pode negligenciar essa intimidade. Vamos só ler Efésios 5,31, só para embasar o que eu falei para você, está escrito ali. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É aí que também se torna uma só carne. Então não se pode negligenciar essa intimidade, isso dá brecha para Satanás entrar. O sexo é um dever de ambos, não se pode boicotar. Aquilo que eu falei também de chantagem. Às vezes usa o sexo para boicotar, para conseguir as coisas. Não acontece aqui na igreja, nós somos mulheres santas de Deus, com conhecimento da palavra. Mas por aí, a gente ouve muita coisa. E o sexo é para suprir o seu cônjuge. E para isso a gente precisa um estimular o outro. No decorrer dos muitos anos de casado, aquele fogo, aquela paixão vai passando e todas as atividades do dia a dia, trabalho, filhos, vai se apagando um pouco esse estímulo do sexo. E a gente precisa, o casal precisa se estimular, eles precisam fazer força para isso também. É como é o amor, não é só um sentimento. A gente precisa decidir ter esse relacionamento íntimo com o nosso cônjuge. Quando se passam muitos anos, ou quando se tem uma briga, ou que se teve umas divergências. Acaba com aquilo? Não. Acabou, não, a gente vai fluir na nossa vida conjugal, porque isso une o casal, isso aí é a intimidade, isso aí torna os dois mais cúmplices um do outro. Tem o tempo de abstinência, em alguns casos tem, para oração, jejum, quando a mulher ganha um filho, quando está no período menstrual. Tem algumas coisas, tem abstinência, está tudo certo, mas aí é em comum acordo. Cuidado para não deixar a frieza e a indiferença tomar conta desse relacionamento. O diabo vem, muitas vezes, num casamento, trazendo frieza para a mulher. Gente, sempre é para a mulher, porque o homem é mais animado para essas coisas. Aí traz um ânimo para ele e a mulher desandou.
porque ela está muito cansada, ela está com muitos problemas, ela está dormindo mal por causa dos meninos, várias coisas, ela está com alguma doença. Dela vai ficando meio apagada, não tem vontade, não tem desejo. Então, marido, você que discerne as coisas, esteja atento para isso. Trata bem ela, cuida, pergunta, questiona, veja o que está acontecendo, seja um ajudador, seja um estímulo para que vocês possam estar juntos nessa caminhada, para que o diabo não ache brecha para entrar no seu casamento, no casamento de ninguém. E o mais comum que a gente vê por aí, o marido abre mão das suas responsabilidades e não lidera, e a esposa, ligada nessa falha que ele não lidera, ela vai usurpando essa responsabilidade e tomando o controle. Daí inverte-se os papéis e vira um círculo vicioso. O marido se omite, se ausenta, e a esposa assume mais obrigações. Ela fica mais sobrecarregada e ela é a parte mais frágil, mais sensível. Então, temos que ter atenção com isso. Discernir qual é o nosso papel de liderança, qual é o nosso papel de submissão, para que a gente não inverta os papéis e seja um peso para um e o outro fique fora, porque daí a herança não vai chegar para os dois. Se a gente não estiver fluindo na mesma visão, lá 1 Coríntios 1:10, que a gente ora para a igreja, mas é também para o casamento. A mesma visão, o mesmo pensamento. Tem que estar junto o homem e a esposa. Mas é preciso que a gente tenha esse relacionamento, esse diálogo, essa conversa, oração, e deixar que o Espírito lhe fale. E muitas vezes precisa ter coragem, ousadia. Às vezes a gente não tem coragem de chegar para o nosso cônjuge e resolver. Porque às vezes ele fala demais, ou ele fala tanto, ou briga tanto, ou qualquer um dos dois, que você fica intimidado para chegar e resolver, e daí vai deixando, vai abafando, vai deixando. E de repente o casamento pifa. Mas não acontece isso com a gente aqui, não é mesmo? Aqui a gente tem um bom diálogo com os nossos cônjuges, porque nós temos o Espírito do Senhor sobre nós, dentro de nós, e Ele nos ensina e nos guia a toda a verdade. E para isso, a gente precisa exercer a misericórdia, exercer o perdão, a compaixão. Eu sei que eu já passei meus 50 minutos, viu, Yara? Falei para ela que não ia passar. Mas eu não vou deixar de ler esse texto, que está em 1 Pedro, é um complemento. Porque ele é muito importante para a gente fechar esse ensino. Lá em 1 Pedro 3, do 8 ao 12. Depois que Pedro falou sobre o exemplo e os deveres dos casados, que a gente já leu até o 7, ele fala, complementa isso tudo aqui. Então, presta atenção. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Aquilo que a gente acabou de falar. Igual ânimo, pensando da mesma forma, a mesma visão. Compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Ele está falando do casal aqui. Parece que está falando para outras pessoas aí, o amigo. Não, é para a gente mesmo, na nossa família. A gente precisa exercer compaixão dentro da nossa casa. A gente precisa ser humilde para ouvir, para pedir perdão, humilde no falar também, não se sobressair, se achar a dona da verdade, a dona da sabedoria de todas as coisas. Não, e é o Espírito Santo que nos ajuda nisso. Misericordiosos. A gente precisa ter essa misericórdia dentro de nós. O perdão, o amor de Deus. Não pagando o mal por mal e injúria por injúria. Muitas vezes dentro do casamento a gente quer uma vingancinha. Pois bem, não faço, vou fazer assim, vou comprar, vou fazer, vou descomprar. Não é essa a orientação que o Senhor nos dá.
Não pague o mal por mal. Não é para o vizinho que ele está falando, não é para o irmão da igreja. É para a gente aqui, ó. Esposa e marido, filhos. O contexto aqui é dos deveres do casal. Injúria por injúria. Sabe o que é injúria? Eu fui buscar no dicionário. É um xingamento ofensivo contra a dignidade, a honra e a moral da pessoa. Não acontece isso em casa, às vezes, a gente esquenta a cabeça, daí a pouco começa a falar coisas ofensivas para o nosso cônjuge, ou para os nossos filhos, ou os filhos para os pais. Não é para fazer injúria por injúria. Porque se o outro falou, não pague injúria por injúria. Se o outro falou, ó, você que é o mais maduro, fica quieto. Aí você vai constranger ele pelo seu silêncio, pela sua humildade de não retrucar, não responder. Senão você está sendo igual a ele, a gente vai estar sendo igual à pessoa. Se a gente responder ao mal e à injúria, às ofensas. Jesus foi manso e humilde. Ele não respondia, ele não se levantava contra. Ele foi até a morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Eita, coisa difícil. Ele xingou, ela xingou, falou um bocado de besteira. Aí você fica quietinho, engole e ainda vai abençoar. Porque é assim que o nosso Senhor amado fez. Não impute sobre eles, Estevão falou. Isso aí. Pai, eu perdoo. Eles não sabem o que fazem. E nesse momento de briga, de alteração, geralmente a gente fala coisas sem saber mesmo. Só para extravasar sua raiva, a gente se arrepende depois que fala. Não é assim? Não é só eu que passo por isso. Então, bendiga, abençoe, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Falou de novo da herança. É assim que a gente recebe a herança, é abençoando. Quando o outro te faz mal, quando o outro te injuria. Dentro da nossa casa, estou falando de dentro de casa, viu? Não olha lá para o vizinho fulano do trabalho, não. Estou falando dentro do nosso contexto familiar. Isso aqui me pegou, viu, gente? Não esquenta não. Que não existe ninguém perfeito. Todos nós temos as nossas falhas. Todos erramos, todos caímos numa situaçãozinha dessa. Mas foi tão maravilhoso. Esse pedaço desse texto, eu nunca tinha parado para meditar nele. Sempre era no outro, no resto. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Não está só lá em Tiago, não, que é um órgão pequenininho. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A gente tem que se empenhar para alcançar a paz dentro da nossa casa também. Não é só querer que a paz venha. Não, nós temos a nossa parte de fazer. Faça a sua parte, que o outro depois vai fazer a sua, ele vai compreender. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam males. Pensa que coisa abençoada ouvir isso, estudar isso, meditar nisso. É só para você crescer e avançar, ser cada dia mais parecida com Jesus. Afinar a sua vida, o seu comportamento, a sua família, a sua casa. Maravilhoso demais. Leia depois na sua casa com bastante atenção. De novo, leia, é muito bom. Eu fui muito edificada com esse texto. Para fechar esse ensino, que são coisas que o Senhor deixou para nós, para que o nosso casamento realmente seja uma bênção, para que o nosso casamento tenha e viva o propósito que Ele determinou. Se a banda quiser subir, começar a tocar aquela musiquinha linda. Amém?
A palavra é o espelho que a gente coloca na nossa frente. Ela precisa ser esse espelho. Para que a gente comece a ver as imperfeições. Ai, tem uma espinhazinha aqui, tem um feridinho ali, o cabelo está bagunçado. Para você ver a gente vê o nosso relacionamento, como é que a gente está andando, nosso comportamento espiritual, nosso comportamento conjugal, familiar, com os irmãos também. Se quiser estender isso para todo mundo, que a palavra alcança todos e tudo. É maravilhoso a gente entender o que o Senhor fala na sua palavra. Amém?